nosso cotidiano aqui pela nova geração de televisão NGT, uma nova emoção no ar. Gostaram aí do Boteco do Carnaval? Ah, legal, né? O Gabriel manda bem pra caramba. Toda quarta-feira, essa diversão, coisa boa, né? Música, é outro universo, outro universo. Quarta-feira, meio de semana, ainda mais hoje que é véspera de feriado, não, tem que ir lá pro barzinho, conversar com os amigos, trocar uma ideia e também se informar, que é o nosso caso agora. Olha, na sala hoje eu vou receber pra gente bater um papo. Nós vamos falar de assuntos de segurança, que é o que todo mundo bate na tecla hoje no nosso país, é a segurança, né? É o tal do de menor, que a gente vai explicar se pode ou não pode. Vamos falar ainda também de violência doméstica. Para isso nós vamos receber o doutor Sérgio Camargo, advogado, que já está na nossa sala, e a partir de agora nós vamos lá para conversar com ele, para saber um pouco mais. Se você quiser, inclusive, participar, 2589-5740 ou comunicação@redengT.com.br, você pode mandar o seu e-mail e mandar a sua solicitação pelo nosso telefone. Nós vamos encaminhar aqui, na medida do possível, do nosso programa, junto com o doutor. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, boa Muito noite. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado por estar o senhor aqui com a gente. Doutor, para começar, de menor, que é um assunto muito complicado a gente falar, mas que está aí à tona, né? Hoje os menores infratores, eles estão dando um banho na segurança pública e os bandidos usam eles, né? São os estagiários do crime. Sim. Como é que seria isso? E é possível? Podemos falar os de menor? O mecanismo utilizado pelos pessoas que se utilizam dos menores, né, por assim dizer, da expressão de menor, né, para furtos e pequenas ilicitudes, ela se pauta na questão da imputabilidade que o menor ainda detém perante o nosso Código Penal. Então, ele não tendo 18 anos de idade, ele não vai, por exemplo, responder a um processo criminal que lhe impute a privação de liberdade, né? Exatamente. Agora, doutor, o que falta? Eu sei, o senhor é uma autoridade nesse assunto, o senhor está aí acostumado a defender casos, está nesse meio. Sim. Por que o nosso país, a nossa lei, não é revista? O que falta para isso acontecer, para que haja uma penalidade para esses infratores, são tão infratores quanto um maior de idade? Porque a questão vai muito além da noção do Código Penal, que vai especificar a idade para imputar ao cidadão a possibilidade de privação de liberdade, né? Ela vai muito além disso. O principal seria políticas públicas de educação que ressocializasse os menores ou os colocasse nas escolas e com força laboral, com políticas de empregabilidade para que a marginalidade diminuísse, né? Uma revisão acerca do tóxico seria uma outra forma também de auxiliar. Agora, colocar na conta do menor infrator eu acho um pouco puxado. Bem puxado. Mas, doutor, vamos conversar, vamos falar uma coisa séria. Aquele moleque, vamos falar moleque no sentido e tal, mas aquele menor que devia estar na escola, que é infrator, ele aterroriza. Sim. Ele acaba impondo medo à sociedade. Muitas vezes são eles que assaltam, matam, e muitos deles dão risada porque vão para a delegacia e o delegado, a polícia faz o trabalho deles, que é recolher da rua. Mas você concorda que essa é a dívida que a sociedade brasileira está pagando por termos sido o último país da América à libertação dos escravos, quando exploramos a força de mão de obra da etnia negra até 1888, quer dizer, no século XIX, os Estados Unidos da América já tinha libertado os escravos há mais de 100 anos. Então, nós nos beneficiamos dessa força de obra gratuita, e a libertação dos escravos pela última monarca, ela se deu de uma maneira sem qualquer parâmetro para ressocializá-los. Então, na verdade, o que a sociedade brasileira hoje, no século XXI, ela está pagando uma dívida que tem perante as pessoas da etnia negra que não tiveram o mesmo acesso à educação, a políticas de educação, né, e à reinserção no mercado de trabalho, a cargos, empregos e funções públicas. Você observa, por exemplo, a Suprema Corte Brasileira não tem mais o único negro que tinha, né? O ministro Joaquim Barbosa foi agora, né? Saiu do Supremo, o mineiro lá da cidade de Paracatu,
e nós não temos mais nenhum negro. Então, nos altos escalões do governo não temos negros, não temos mulheres. Então, uma sociedade que foi bastante arraigada por uma determinada orientação religiosa e que recentemente simplesmente alterou a orientação religiosa que meio que comanda o Estado brasileiro, obviamente que essas dívidas sociais deverão ser pagas. E a gente está pagando elas, ó. Sim. Puro preconceito. Puro preconceito. Que dá hoje essa consequência de uma sociedade totalmente despreparada, crianças que deviam estar na escola estão na marginalidade. E o que nós esperávamos? Eu pergunto a você, o que a gente esperava? O que a gente fez? A gente marginalizou a etnia negra e os nossos silvícolas chamados de indígenas. Né? As leis de cotas para cargos, empregos e funções públicas, as leis de cotas para as instituições públicas de ensino, estão todas sendo, e há muitas delas de forma correta, declaradas inconstitucionais pelos órgãos especiais, tribunais de justiça fora. É que ter cotas não seria também um ato preconceituoso? O Morgan Freeman tem um vídeo excelente, né, que a melhor forma de se falar do preconceito é não se falar do preconceito. Mas talvez lá nos Estados Unidos da América essa política tenha funcionado. Né? Nós estamos agora no século XXI levando em consideração o princípio fundamental dos direitos humanos, nós agora estamos com políticas públicas de reintegração de minorias na sociedade. Né? Não tem 20 anos isso, não tem 2 décadas, a Constituição fez 26 anos agora. Esperar um efeito imediato de ressocialização e reingressar a etnia negra na sociedade depois de mais de 400 anos de exploração nos últimos 20, 30 anos, é realmente querer um pouco demais. E as políticas públicas educacionais são péssimas. O governo federal, o governo estadual não tem implementado reais políticas públicas de inserção das minorias. Então, obviamente, a classe média é quem vai pagar esse preço, com furtos, com roubos, com diminuições patrimoniais de todos os gêneros, com arrastões. Eu moro em Ipanema, ali no Arpoador. Tenho medo de ir à praia durante o fim de semana. Não tem condição. Não tem condição. Todo final de semana Exatamente. Um arrastão e são todos eles... Um elevado custo para eu morar em Ipanema, um elevado custo tributário, com a carga elevadíssima, e agora conseguimos, por exemplo, a movibilidade. Então, o metrô vai chegar à Barra da Tijuca. Não queríamos movibilidade? O que adianta atos esparsos, políticas públicas esparsas? Não adianta nada. Então, você tem a movibilidade. Realmente, a pessoa agora vem dos locais da cidade de menor acesso ao entretenimento, por exemplo. Então, vamos à praia. Perfeito. Mas você não educou essa população. Essa população ainda está envolvida com ilicitudes. Então, você veio com a política pública de mobilidade, sem a política pública de educação, sem a política pública de cultura. Então, quer dizer, o que a República da China fez no século 20, mais ou menos de 1930, 1950, a chamada Revolução Chinesa, com elevadas e pesadas orçamento em políticas públicas de educação, é o que nós poderíamos ou deveríamos fazer no Brasil. Mas não. Agora, o curioso é que se põe na conta do menor, quer-se reduzir a menoridade para 16 anos de idade. Quer dizer, são sempre soluções imediatistas. Nunca são soluções de base, profundas. A sociedade brasileira quer resultados imediatos sem pagar conta. Ela quer manter o jeitinho brasileiro, mas ela não quer pagar o preço. O Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, é um dos locais onde mais funciona, por exemplo, a lei seca. Exatamente. Né? Você vai em outros estados da federação, não tem exatamente o mesmo rigor. É essa tolerância zero que a lei seca impõe ao cidadão carioca, ao cidadão fluminense, deveria ser repetida em outras políticas públicas, ainda que nós saibamos que tem ali uma intenção de arrecadação tributária violenta. Né? E arrecada muito, né? E não soluciona o que deveria solucionar. Não soluciona. Mas é uma medida interessante. Agora, então de repente, partiria do Estado criar algo para melhorar, por quê? Primeiro tem que partir do Estado. Não funciona. Tem que partir do Estado. Não funciona. Aí vai a questão social. Aí você tem que ter lazer, entretenimento na comunidade. Não tem. Não tem. Aí vem meia dúzia de político que fala, não, nós estamos criando isso. Sim. Mas não é eficaz, porque cria-se aquele elefante branco e depois abandona. Tinha que haver um real plano de governo para políticas públicas educacionais sociais. Um real plano, né? Nós conseguimos isso na década de 90, na era Fernando Henrique Cardoso, quando conseguimos alterar o modelo econômico do país. Com um custo, obviamente, pesado num determinado momento, mas que realmente solucionou, de certa forma, e melhorou a condição de vida do brasileiro nas 2 últimas décadas. Então, uma política econômica desse molde para a educação seria, no médio prazo, a solução ideal. Agora, até lá,
vamos ser sitiados. Entendi. Agora, vamos viver os arrastões. Agora, a família seria a base de tudo. Sim. Nós não temos exemplo em casa, porque se aquele menor é infrator, ele deve ter um exemplo ou algo de errado na casa dele que motiva ele para a rua e tal, e ele acaba indo para a criminalidade, fica vulnerável a drogas e tudo mais. Agora, por que ele não consegue uma recuperação efetiva nesses centros de recuperação? Porque o menor é apreendido num ato criminoso, vai para um centro de Porque recuperação. os níveis de corrupção estão em todos os escalões de governo. Qual seria a medida, o que o brasileiro pode fazer para lutar a favor disso, Então, que haja essa mudança? as políticas públicas brasileiras, elas têm que andar em paralelo. Não adianta você, vamos mobilidade. Então a pessoa agora tem um ônibus que leva até Santa Cruz, ou o metrô que vai até... Isso isoladamente não vai funcionar. É a mesma coisa que você vai pegar um câncer e querer combatê-lo com uma aspirina. Ele não vai nem fazer cócega. Então tem que ser uma série de políticas públicas. Então, a educação, né? Política pública de movibilidade, política pública de reinserção das pessoas, das minorias na empregabilidade, nos altos escalões de governo, enfim, dar emprego às pessoas precisam trabalhar, tem que educar a população, tem que rever plano de cargos e salários dos servidores públicos. Né? O servidor público ganha bem demais. Não é isso. Tem que rever o modelo gerencial brasileiro como um todo, para que, como se fosse uma frente, e nós conseguíssemos um resultado homogêneo. Agora, o que nós estamos fazendo é pingar pequenas e determinadas políticas públicas e esperar que elas operem milagres. Não vão operar milagres. Não vão. Com certeza. Nós temos que ter todo um conjunto, senão Sim. a máquina não vai andar. E a gente até ouviu, eu estava lendo a respeito de investimentos, que o Brasil quer investir para justamente diminuir a criminalidade e tal, mas dizem que querem fazer um enxugado de serviços sociais, que já não existe. Qual a relação que teria esses serviços sociais com a criminalidade? Propicia. Quer dizer, o cara tem lá as bolsas auxílio qualquer coisa, e por ele não precisar trabalhar e nem procurar algo, fica vulnerável à criminalidade? Ou são casos isolados? As políticas sociais em que você investe no cidadão diretamente com recurso financeiro, técnico, tecnológico, tem que ter alguma contrapartida, né? A Austrália, por exemplo, se utilizou desse tipo de política pública com seus nativos, os aborígenes, né? Então, pagando ao menor aborígene semanalmente um valor, né? Eu residi na Austrália de 88 a 89, então eram $140 por semana que cada pequena criança aborígene recebia só para ir à escola. Então, tinha que demonstrar estar indo à escola. Parece que uma das políticas públicas do governo federal, um desses bolsas, é nesse sentido. Isso. Então, é um início. Agora, nós esperarmos um resultado depois de uma década... Imagina só, o país tem 514 anos de existência, desde a colonização portuguesa até a proclamação da República em 1889. Né? Então, nós somos um país que não somos mais tão jovens, mas somos um país unitário. Né? Quer dizer, a República foi mal proclamada, Deodoro da Fonseca não queria, de fato, que fosse proclamada a República, e a democracia de direito ainda não se estabeleceu no país, a Constituição tem 26 anos, é um processo gradativo. Quer dizer, você observa várias falhas na história brasileira. Né? A vinda da monarquia portuguesa para o país foi um grande avanço, mas foi um mega retrocesso. Né? Talvez tivéssemos tido uma descentralização do país. O país talvez tivesse se subdividido, que nem aconteceu com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas será que seria uma solução? O Laurentino Gomes, no livro 1822, ele resulta, salvo outro juízo, que bons historiadores brasileiros entendem que se Dom João VI não viesse para o país, talvez isso tivesse acontecido. Seria melhor ou seria pior? Não sei. O que eu sei é hoje que o país de extensão continental, com várias questões sociais diferenciadas. O brasileiro do norte é um brasileiro, o brasileiro do nordeste é outro brasileiro, do sudeste, do sul. É totalmente dividido, todo heterogêneo, de várias formas, geograficamente, socialmente, econômica, financeiramente, culturalmente. Quer dizer, é uma torre de Babel que se quer organizar e se quer um efeito imediato, um efeito de pronto. E a classe média carioca, a classe média paulista, quer dizer, a nata financeira do país, por pagar muito caro por serviços, numa carga tributária equiparada a países europeus, realmente quer efeitos imediatos. Ela não está equivocada. Só que se esquecer de todo o período histórico do país e querer mágica, sem cada um estar preocupado em fazer a sua própria parte, não vai conseguir, não vai dar certo. É complicado. O nosso país, ele, na verdade, tem
esses problemas, essas falhas. E uma situação gera outra. Porque, na verdade, se o menor hoje está na criminalidade, ele não teve base em casa, porque todo o sistema aconteceu, porque a família dele não teve o acesso a qualquer situação que seja, não teve acesso à educação, acesso à saúde, ao social, ao cultural, e propicia também violência dentro de casa. Sim, a violência doméstica, né? Está aí a Lei Maria da Penha, que tentou solucionar, após uma grande agressão à cidadã Maria da Penha. Hoje, a Constituição da República de 1988, ela traduz implicitamente a noção do que chama-se em direito de família, das polifamílias, é a multiplicidade de famílias. A família já não é mais aquela relação patriarcal católica, homem, mulher, prole. Hoje o filho mora com os avós porque os pais não têm dinheiro para manuteni-lo, né? Ou o filho mora com a madrinha, com a tia, ou mora sozinho. Quer dizer, tem várias formas de família, né? Essa imposição do patriarcado por determinadas orientações religiosas jamais não comporta, né? A relação homoafetiva, ela já foi reconhecida pela Suprema Corte brasileira e constitui em família, né? Então nós temos que deixar de lado os vários preconceitos, que é muito difícil numa sociedade tão heterogênea. E o nosso país não tem essa cabeça ainda. Fala-se muito de ditadura da minoria sobre a maioria, mas me perdoe, o que eu vejo é a ditadura da maioria perante a minoria, né? E os filósofos, professor Habermas, Robert Alexi, professores europeus, todos na filosofia do direito, dizem que um país que não respeitar a minoria é um país que não é democrático. É um país em que a democracia de direito jamais vai funcionar. Eu não estou dizendo que deve haver a ditadura da minoria sobre a maioria, mas a minoria tem de ser ouvida. E muitas minorias não são ouvidas. O Estado de São Paulo acabou de promulgar uma norma, né, tentando, de certa maneira, imputar uma infração administrativa por atos homofóbicos, o que a cidade do Rio de Janeiro fez pela Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Carlos Tufson lá, há alguns anos atrás, e cumpre isso fielmente. Quer dizer, vai se fazendo atos isolados de proteção à minoria, só que, obviamente, tem que haver um conjunto, tem que haver uma grande vontade política nesse sentido. Só isso não funciona. Não, são atos isolados. Tanto que até hoje acontece. E o gasto do recurso público é lamentável, a carga tributária é elevadíssima, e essas pequenas soluções isoladas e muito propagadas, como se fossem ser o milagre brasileiro, e ele não vai acontecer desta maneira, sem a conscientização da sociedade como um todo, não só dos políticos, mas nós, agentes cidadãos, não vai acontecer, não adianta. E a classe média, por ter mais acesso à educação e à cultura, deveria estar sim encabeçando essa reforma cultural, educacional, política, exigindo e demandando os seus direitos, que são protegidos. Existem órgãos sérios nesse país. Existe o Ministério Público, existe a Defensoria Pública, existe o Poder Judiciário. São órgãos que ainda funcionam. São órgãos sérios. Como a gente falou no começo, a própria polícia funciona, prende, mas não pode ficar porque a lei não permite. A lei não permite. A gente tem exemplo aqui que teve bandido aqui no Rio de Janeiro, foi agora, só será que seria... de olha só, vamos pegar o exemplo do menininho de 15 anos de idade que deu 3 facadas em alguém, que estava vendendo tóxico na rua. Agora você vai pegar ele, vai botar num centro de ressocialização, assim denominado, porque na prática aquilo ali é um pós-doutorado em criminologia. Ah, sim, entrou, sai... Ele vai sair pior. O modelo atual, infelizmente, ele não funcionou. Superlotação, falta de oportunidade. Na verdade, a privação da liberdade é um questionamento filosófico jurídico. Será que a melhor medida é a privação da liberdade? Mas se deixar solto, ele não vai fazer pior? Pois é, o que fazer, exatamente, né? Eu entendo, uma forma mais correta seria impor a ele a prisão domiciliar e, por exemplo, passar o dia inteiro dentro de uma escola. Passa a parte da manhã aprendendo e a parte da tarde trabalhando. O nosso presidiário, ele não trabalha, ele custa caríssimo ao orçamento, ele não produz. É a sociedade. Paga em tributos e é caro mesmo. Paga em tributos, paga em falha sistêmica e paga com o resultado que isso oferece a nós mesmos. Quer dizer, pagamos 2, 3 vezes por um péssimo serviço. É óbvio, nulante, que a pessoa que está ali privada da sua liberdade tem que trabalhar, sim. E obviamente não é um trabalho escravo, tem que reverberar parte do trabalho para ele, quando ele for já ressocializado, voltar ao convívio social. Não, com certeza. Agora, doutor, mas ficaria difícil entender uma coisa, eu estou tentando e espero que o senhor me explique. Se acontece esse sistema aí, de o cara cometer um ato ilícito e vai
vai ser condenado a ficar livre, não vai ficar preso, como a gente disse agora. Vai para a escola, vai trabalhar. Mas e o cidadão de bem? Vai ser misturado a esse cidadão? Ou ele vão ser polos que vão levar esses criminosos que fizeram um ato criminoso a ressocialização deles? A ideia é essa, exatamente, essa denominação, ressocializar. Então, recolocar no convívio social. Mas o cidadão de bem, entre aspas, que nunca fez nada de errado, estaria trabalhando junto com esse outro cidadão? Não. Aí eu entendo que deveria haver programas para essas pessoas que estão privadas parcialmente de sua liberdade. Então, durante a manhã está integralmente estudando, na parte da tarde está, e aí faz convênios administrativos com o setor privado, o setor público fornece essa mão de obra, o setor privado paga ao setor público e parte dessa verba vai para o cidadão que está com a privação de liberdade, a outra parte vai para o poder público, porque ele tem que manutenir aquele sistema. Agora, obviamente, entre aspas, hotel, e obviamente não estou fazendo aqui nenhuma brincadeira, porque não há hotel de luxo para as pessoas das classes mais baixas, mas ficar lá sem fazer nada é aquele ditado popular, cabeça vazia, oficina do diabo. E de fato não fazem nada. Não fazem nada. Ficam presos lá. É a utilização de tóxico, é a questão sexual ali, é a libertinagem, quer dizer, isso é ressocialização ou você está escondendo da sociedade? Eu acho que, bom... É tapar o sol com a peneira? Tapar o sol, não conseguimos mais. A peneira já saiu da frente. A peneira está andando do arpoador até o posto 9, carregando tudo. É isso que a peneira está fazendo. Está explícito. Está explícito. E agora, o que em pequenas ações e medidas que a nossa audiência pode, de repente, ter em casa para evitar eu desconfio que meu filho começou a mexer com algo errado e violência dentro de casa. Quais seriam as dicas que o senhor dá? A quem procurar? Primeiro é o diálogo, né? Os pais, essa noção do castigo físico, né? Eu tenho 43 anos de idade e passei por esse tipo de educação. Essa totalmente ultrapassada, essa forma cognitiva, por assim dizer, de educar o menor. O menor tem que ser, obviamente, educado com a autoridade maternal e paternal, mas também com a amizade, com a compreensão e com o diálogo, né? A utilização de tóxico, a relação sexual é uma questão natural. A curiosidade, a dúvida, quanto maior for o tabu, mais gerará no menor, e olha que eu não sou da área de psicologia, eu sou da área da advocacia, mas é o óbvio no lante, vai gerar no menor o quê? A vontade de experimentar. Certo. Então, se por um acaso o pai descobre um baseado nas coisas do filho e dá-lhe um esporro, ou dá-lhe umas bolachas, obviamente ele está se afastando cada vez mais do seu filho e não vai auxiliá-lo. É o contrário. É o contrário. Meu filho é o contrário. Meu pai não quer, então agora o que eu vou fazer? A escola tem que ter, né? Eu sou professor há mais de 10 anos, obviamente não sou professor de ensino médio fundamental, dou aula na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, tem outro tipo de docência, mas o professor, que é para mim a mais importante atividade do país, é a educação, o professor tem que, salvo outro juízo, compreender que ele é parte, sim, da educação do menor. Obviamente que ele vem educado de casa, mas a complementação da educação é a participação do professor. Dizem que educa teu filho em casa porque ele só vai Pois aprender. Salvo outro juízo, eu acho que esse é um conceito bastante egoísta e bastante não integrador da sociedade. Agora, só uma pergunta, doutor. O senhor que dá aula, está nesse dia a dia, sabe, não é tarefa fácil. Não. Estar em sala de aula, ser ameaçado, hoje em dia não tem mais respeito. Antigamente, a palmatória, o professor era respeitado, era um herói. Hoje o professor está marginalizado. Mas o respeito, eu peguei muito o final dessa etapa do castigo físico, da palmatória, né? Eu não sei se o respeito adivinha exatamente do castigo físico. Eu acho que ele adivinha de uma sociedade que era muito mais unida, a família ela era muito mais ortodoxa, muito mais ligada a uma única orientação religiosa de grande tradução na sociedade humana atual, que isso foi acabando. O Estado se tornou laico, então as pessoas optam pela orientação religiosa que melhor se adequar ao seu desejo pessoal. Os conceitos de morais, eles foram sendo, e isso é natural de qualquer sociedade, gradativamente mitigados. Então, por exemplo, eu me recordo de uma novela em que a Tônia Carreiro fez um topless e foi uma grande discussão da cidade do Rio de Janeiro. Hoje em dia, desfila-se na maior festa do planeta, que é o Carnaval Carioca,
nu e não se Não fala fala mais absolutamente. Quer nada, dizer, é o conceito normal, de ele é moral, normal. ele vem realmente. Agora, a falta de respeito, a má fé, esse é um momento que a gente está vivendo na sociedade brasileira que é muito preocupante. As pessoas partem já da premissa que todos agem de má fé. O jeito brasileiro está tomando uma conotação muito negativa à sociedade brasileira. E nós estamos aqui constitucionalmente tentando o que está lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, que fala-se na solidariedade. Só que a sociedade brasileira está pecando um pouquinho nessa integração e realmente ser solidária. Pensa-se muito no indivíduo e muito pouco em prol do grupamento. Quer-se resultados, mas desde que esse resultado alcance primeiro e beneficie a mim. E depois o outro, se algum dia sobrar. alcançar, e se Se sobrar. sobrar. Quer dizer, neste pensamento, nós vamos continuar, é um gráfico, a sociedade sobe, a sociedade desce, natural de qualquer relação de vida humana, e um momento que nós estamos passando é exatamente dessas buscas da reconquista. Agentes políticos com plena votação no estado do Rio de Janeiro, declaradamente homofóbicos e que representam, pelo menos em tese, todo o cidadão fluminense. Quer dizer, se ele representa todo o cidadão fluminense, como ele pode ter uma postura publicamente contrária à orientação sexual dos indivíduos deste estado? Então, há questionamentos e não estou aqui defendendo nenhuma elitização. Acho que há uma grande relevância, uma importância em se ter pessoas no alto escalão de governo com pouca ou baixa qualidade técnica, porque isso é democracia. A escolha ela é pessoal, ela não é impessoal. O que é impessoal é o tratamento que a administração pública deve dar ao seu servidor e ao seu cidadão. Mas a escolha do cidadão para com aquele que ele elege é uma escolha pessoal. Então, realmente, ter tido um presidente com nenhuma qualificação técnica foi um marco na sociedade brasileira, sem dúvida que foi. Ter uma mulher presidente da República já não era mais sem tempo ter a mulher. Não estamos questionando a figura do agente político aqui de forma alguma, se é bom, se é ruim. Eu estou falando do gênero feminino, que foi simplesmente violentado pelo patriarcado e que não tem 50 anos, começa a surgir como um vulcão em erupção na sociedade. Então, olha tudo o que está acontecendo. Homossexuais em levante, a classe média de saco cheio de pagar o custo Brasil, as mulheres agora com a tripla jornada, as relações afetivas que não duram mais do que 4 ou 5 anos. Hoje as pessoas casam-se 5, 6, 7 vezes. A reestruturação da unidade familiar, a polifamília, quer dizer, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, com pouca coordenação e uma noção que se quer implementar do Estado gerencial brasileiro, em que o Estado está saindo no mínimo e ele vai cada vez menos fazendo coisas, entregando ao setor privado, mas não fiscalizando, não regulando da maneira que deveria fazê-lo. Quer dizer, e ainda temos a tecnologia com um avanço absurdo. E aí já entra naquela questão que se a família já não está conversando, se já existem polifamílias, hoje em dia você vai no... Eu cansei já de ver a cena, você vai no restaurante e o cara tá no tablet, não no troca-se celular, uma palavra. não se fala, mas o não casal está está cada um lá no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu qualquer coisa que seja. Não está perto ao mesmo tempo. Exatamente. Ele não está satisfeito em viver aquilo que ele está vivendo e está sempre buscando viver algo que não está ali. Quer dizer, essa é a norma. Tudo na vida tem benefícios e malefícios. Não é ótimo ter um aparelho celular que você recebe e-mail, que você não faz mais ligação. As pessoas não fazem mais ligações nos seus aniversários. Você manda um WhatsApp, você fala pelo Facebook. Quer dizer, eu pergunto aos telespectadores, será que a tecnologia ela nos aproximou ou será que ela nos distanciou de fato? E será que esse distanciamento também não é um fator negativo para essa integração que nós precisamos urgentemente implementar, sob pena de quê? De falência desta raça humana que hoje vive. O custo, quem vai pagar, somos nós, os nossos filhos. Eu hoje vejo, sou advogado há 17 anos, agora em março de 2015. Na atual conjuntura da advocacia fluminense, eu tenho inscrição no Paraná, tenho inscrição na OAB do Rio de Janeiro, advogo em 10 estados da federação. Se eu fosse começar hoje, eu teria essa projeção? Eu não sei. Na verdade, eu não sei nem se eu conseguiria passar na prova da OAB direto, difícil, como eu passei da primeira vez há 17 anos atrás. Quer dizer, é toda uma reformulação, é toda uma reestruturação. E o governo não acompanha. E todos esses pontos
juntos, Exatamente. criam marginais, criam famílias desestruturadas, criam um país do jeito que está aí. Exatamente. A Deus dará. E não adianta, você aponta para lá, um dedo vai para lá e voltam 4 para você. Ah, é o menor, é o político corrupto. Não, somos nós. A culpa é nossa. E é como ele diz, todo mundo tem uma parcela de culpa nesta situação. O país fica a Deus dará, porque cada um desses pontos que a gente debateu aqui geram a questão da violência, da insegurança, da marginalidade e tudo mais. Parar de pensar que a culpa são dos políticos, que a culpa são das gerações anteriores, que a culpa não tem que ter culpado. Como eu falei, a culpa é de todos nós. Então vamos esquecer a ideia de culpa e vamos progredir. Mas progredir com boa fé, que é o que pretende o Código Civil de 2002, com boa-fé objetiva, né, a intenção de boa-fé que previu o Código Português de 16, é a real boa-fé, as pessoas não agem de boa-fé, não olham mais nos olhos, falta confiança, falta solidariedade. Hoje já se trata com muita naturalidade a mendigagem, trata-se com muita naturalidade a pobreza, o analfabetismo. Isso não é natural. Não é Esses desníveis sociais, num país como o nosso, de tanta riqueza e tanta produção, com um produto interno bruto monstruoso que tem, essas desigualdades têm que acabar. Mas nós precisamos contribuir. Nos apoiar e cobrar para que isso aconteça. Exatamente, cobrar e fazermos, né? É verdade. Eu queria agradecer demais a presença do Dr. Sérgio aqui em nossos estúdios. Acho que foi fundamental esse bate-papo aqui, deu para esclarecer um pouquinho a cada um de nós em casa a nossa parcela de culpa na nossa sociedade, para que haja consciência e também o dever de cidadão de cobrar para melhorar. Não é só criticar e apontar, como o doutor disse. Se apontar um, vem 4 dedos contra você, porque todo mundo tem erro aí. Doutor, prazer. Obrigado. Estou à disposição para a próxima sempre. vez. Muito obrigado. Vamos criar mais assuntos aqui, Isso porque, é olha, foi de muita grandeza todas as palavras que o senhor disse aqui. Muito obrigado, satisfação estar com vocês aqui novamente. Se eu tiver alguma dúvida, precisar entrar em contato contigo, Só mandar um e-mail, é fácil, sergiocamargo@sergiocamargo.com, e o site é www.sergiocamargo.com. isso aí, tá aqui na tela, você pode anotar qualquer dúvida, entre em contato com ele. Muito obrigado. Forte, olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, são 2 minutos, não sai daí, faço parte do seu cotidiano, até já.